Shakespeare foi um autor do período elisabetano, ou seja, o período que a rainha Elizabeth esteve no poder. A rainha Elizabeth, a última soberana da Casa Tudor, assumiu em 1558 e faleceu em 1603. Como Shakespeare dura 13 anos a mais, então ele também entra na dinastia seguinte, os Stuarts. Nascido no interior da Inglaterra, longe dos grandes centros, uma cidade chamada Stratford, junto ao rio Avon, um homem de uma classe média interiorana. Seu pai produzia luvas, John Shakespeare. Casou porque sua namorada engravidou. Teve 3 filhos, gêmeos, e mais uma filha, teve 3 filhos. Não foi um bom marido, provavelmente não foi um bom pai. Sabemos pouco da sua escassa biografia, a meia dúzia de documentos com a assinatura dele. Foi para Londres, lá se envolveu como ator, produtor, diretor, protegido de alguns nobres, encenando peças, tentando ganhar sua vida na cena londrina. Temos pouca referência concreta dele em Londres. No fim da vida, voltou para Stratford, morreu e lá está enterrado. A biografia dele não é épica, nunca saiu da Inglaterra. Tem gente que diz ainda que talvez ele não tenha existido, não é isso? É possível dizer que Jesus, Moisés, Abraão, Shakespeare, nenhum desses tenha existido. Talvez a dúvida sobre a existência de Shakespeare tenha nascido de um preconceito universitário. Porque as pessoas me perguntam como é possível que alguém que não tenha semi-letrado feito nem Oxford, nem Cambridge, as duas faculdades centrais do mundo anglo-saxão, tenha escrito tanta coisa e tão original. A minha resposta é o contrário do que se espera. É exatamente por não ter feito faculdade que ele não seguia os padrões das coisas. Se ele tivesse feito 2 faculdades consideradas relativamente ruins no contexto europeu, já que o centro da Europa está em Paris, ou está na universidade mais antiga de todas, em Bolonha, talvez Shakespeare, se tivesse estudado mais latim, mais grego, talvez se tivesse estudado mais todo o pensamento clássico universitário, do trivium e do quadrivium, e de todas as características da universidade, a obra dele seria mais formal e menos não tivesse livre. A liberdade de fazer da maneira que ele fez. Então, ter dúvidas sobre a existência de uma personagem concreta que nos deixou tão poucas afirmações, lembrando que um homem que morreu no mesmo ano e no mesmo mês que ele, quase no mesmo dia que foi Cervantes, também nós temos pouquíssimos autógrafos de Cervantes. E temos períodos longos da história de Cervantes que nós não temos nenhuma referência sobre isso. Até porque não era muito comum ficar biografias de escritor. Ou, por exemplo, ele fazia peça que seria hoje um autor de novela. Mais ou menos isso. Ele fazia peças bastante populares. A gente pode comparar assim? É um autor de novela de hoje. Ele era bastante popular, as pessoas assistiam nos teatros, era bastante popular, vendia muito bem suas peças, suas ideias, teve um período de relativo desenvolvimento. Então, é possível aproximá-lo de um autor bem pop hoje, no sentido de que ele foi bastante conhecido na sua época. Poucas pessoas imaginavam que Shakespeare seria um autor imortal. Quando Shakespeare morreu, provavelmente no mesmo dia do seu nascimento, 23 de abril, ele morreu com certeza dia 23 de abril, não temos certeza do nascimento. Nasceu a 23 de abril. É possível que colocar seu nascimento a 23 de abril de 1564 seja uma maneira de aproximá-lo da própria Inglaterra, já que é o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra. E só temos o registro de batismo dele, feito alguns dias depois. Então é uma estimativa. Isso. Quando Shakespeare morreu, ele era um autor que estava afastado dos palcos londrinos, tinha voltado à sua cidade natal, já tinha perdido um filho. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro porque ele tem herança, ele tem uma last will, ele tem um testamento. Ele tem algum dinheiro. Não morreu rico, mas não morreu... remediado, assim, um cara classe média alta, uma classe média. No fim da vida, melhor até do que seu pai quando era luveiro. Quando Shakespeare morreu, seus amigos gostavam dele e apenas 7 anos depois da morte dele, tentaram reunir suas poesias, algumas peças de teatro, neste primeiro fólio, como a gente chama.
Logo em seguida, a Inglaterra vive na geração seguinte a Revolução Puritana, os teatros são fechados, os bares são fechados, os cabarés são fechados, prostíbulos são fechados, e a Inglaterra passou quase 11 anos sem nenhum teatro. Neste período, Shakespeare foi completamente esquecido. Shakespeare começa a aparecer lentamente depois, no fim do século XVII. No século XVIII, recebe críticas como a de Voltaire, que diz que ele tinha boas ideias, mas era um pouco vulgar. Bom, e finalmente os vulgar no sentido de popular ou vulgar mesmo? Não, vulgar mesmo, de fazer referências sexuais nas peças, e que não poderia. E que não poderia ter feito. Tá. No fim do século XVIII, os alemães começaram a gostar muito de Shakespeare. Os alemães têm um movimento chamado Sturmdrang, tempestade em ímpeto. Começou uma espécie de movimento romântico em torno de Shakespeare. Essas personagens, ora folclóricas, como o Puck de Sonho de uma Noite de Verão, ora personagens delirantes, como a peça A Tempestade, ora personagens poéticas, começa a chamar a atenção desse público alemão de um romantismo inicial. Mas Shakespeare não era. Não. Não tinha nada de romântico, nada, né? pelo contrário. Mas a releitura de Shakespeare, ela é romantizada. E nós voltaremos a esse tema, principalmente como é que se lê ao longo da história, Romeu e Julieta. Vai mudando a maneira que nós entendemos. Lemos, como nós entendemos. E, finalmente, no século XIX, em plena era vitoriana, já com referências em várias outras questões, pessoas da Inglaterra vitoriana começam a dizer que Shakespeare é o grande poeta nacional. Se apropriam do Shakespeare. E aí começam a dizer, é a segunda vez que a Inglaterra está vivendo um bom período governado por uma mulher, o terceiro é agora, e aí eles começam a dizer que Shakespeare era referência nacional. Então o bardo, como eles chamam em inglês bard, o bardo começa a crescer e vai virar um autor canônico só no século XIX. E a partir do século XX, Shakespeare já está estabelecido no panteão nacional. Aí vem a famosa frase do T.S. Eliot, que vai dizer que o mundo e a tradição ocidental se dividem entre dois nomes, Dante e Shakespeare. E ele diz, não há um terceiro, que é uma injustiça com Cervantes. Cervantes, né? Com Cervantes. Mas o Cervantes, o defeito de Cervantes é o espanhol, que é o mesmo problema do Machado de Assis. Que não é uma língua universal. Bom, então, aí Shakespeare, no século XX, definitivamente, ele é a grande personagem. Desde o XIX, a arte pré-rafaelita redescobriu Shakespeare. Esse movimento de pintores passa a pintar o afogamento de Ofélia, o solilóquio do príncipe, a cena da caveira em que ele está junto aos dois coveiros. O Bloom diz, Harold Bloom, Shakespeare e a Invenção do Humano, que Shakespeare inventou o ser humano como nós o conhecemos, livre, individual, subjetivo. Bloom, que é um bardólatra, ou seja, alguém que venera Shakespeare, Bloom diz com toda clareza que sem Shakespeare não haveria o mundo moderno.